E o que vocês vão aprender nessa live? Vamos lá. Primeiro, eu vou dar algumas dicas de ouro. Umas dicas de ouro que você precisa saber e precisa entender. Depois a gente vai falar sobre o uso indiscriminado do colar cervical. Será que toda vítima eu preciso de colar? A gente vai falar um pouquinho sobre lesões penetrantes e sobre restrição de movimento de coluna. Vítima em pé na cena, eu protocolo essa vítima? A maca ou prancha rígida, ela é boa? Ela é ruim? Sobre o CAD, nossa, mudança no CAD fenomenal, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre PCR, indução de consciência por RCP. Esses são alguns assuntos, temos outros, mas esses são os assuntos principais, ok? Bom, o final da Masterclass, da nossa live, você estará a um passo de se tornar um profissional de sucesso. Muitos de vocês eu sei que já são profissionais de sucesso. Mas calma, no final vocês vão saber um pouquinho. Galera, você que já trabalha na área ou você que terminou o seu curso, você que está estudando para concurso, você se sente despreparado para atender uma ocorrência? Hoje, se alguém se acidentar na sua frente, você tem total consciência ou você tem... como é que eu posso explicar para vocês? Vocês têm segurança, a palavra correta seria segurança, para ir atender essa vítima? Vamos supor que caiu alguém, algum motoqueiro se acidentou, pode ser até um acidente com múltiplas vítimas, igual a gente viu em nossos grupos, alguns vídeos sobre acidente de múltiplas vítimas. Teve agora um ali, eu nem sei onde onde tinha um bebezinho preso às ferragens. Você se sente preparado? Se você tiver todos os equipamentos, você se sente preparado para atender uma ocorrência? Sim ou não? Você acha que você recebe o suficiente pelo trabalho que você exerce? Eu acho que eu ganho pouco. Eu acho que eu ainda ganho pouco. Mas a gente um dia vai ganhar melhor, tenho certeza. Então você sabe como agir? Está preparado diante de uma ocorrência? Se você respondeu sim, se você não sabe como agir, se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar. Eu tinha mais de 5.000 horas de curso e confesso a vocês que a minha primeira ocorrência que eu fui atender no SAMU, eu fui, não vou dizer que eu fui tremendo, mas eu fui extremamente apreensivo. Quando chegou lá, parecia que eu sabia tudo, parecia que eu estava dominando o assunto, mas eu realmente parecia que eu não estava preparado. Então, no final da live a gente vai falar um pouquinho, tá? Vocês estão aqui hoje adquirindo conhecimento, e o conhecimento ninguém tira de você. A gente brinca que o conhecimento é você mesmo que esquece, e realmente, se você não esquecer, ninguém vai tirar esse conhecimento de você, e quem ganha é sempre a vítima. É sempre a vítima, é você, muitas vezes é um familiar seu. Porque a vítima pode acontecer qualquer tipo de acidente doméstico, isso dentro da sua própria casa. Tranquilo? Não é só na rua, andando de moto, caminhando, atravessando uma rua, andando de bicicleta. Pessoal, quem que é o Ivo Ramos? Eu vou fazer uma breve apresentação, porque eu acho que no grupo todo mundo já me conhece. Para você que veio hoje aqui, eu tenho 7 anos que eu trabalho na área. É pouco, eu considero pouco comparado a pessoas ali que tem 10, 20 anos trabalhando na área. Mas lembra que eu falei no início da live, para você que chegou agora, de um menino chamado Gabriel, que ele tem 14 anos, ele se destaca ali nos grupos, ele comenta e comenta de uma perfeição que eu nunca vi igual. E quando eu fui falar com ele, eu achei que ele tinha 14 anos na área. Ele falou para mim, eu tenho 14 anos. Eu achei que tinha 14 anos trabalhando. E ele tem 14 anos de idade. Então, assim, não é o tempo que você está na área que vai dizer quão bom socorrista você é. Por isso que vocês estão aqui hoje, para aprender coisas fenomenais. Coisas que se você já sabe, parabéns. Você com certeza está atualizado. Se você não sabe, você está aqui para aprender. A gente está junto para aprender junto, tranquilo? Vamos lá. Eu sou acadêmico de enfermagem, logo serei enfermeiro. Eu sou instrutor de vários cursos, de um curso também americano, que é um curso simples de contenção de hemorragia, que é o Stop the Bleed. Eu sou instrutor de Stop the Bleed. Eu tenho empresas que formam socorristas. Eu sou instrutor disso, especializado em urgência e emergência. E eu tenho mais de 5.000 horas de curso. Eu acho que está beirando 6.000 horas de curso. Isso quer dizer que eu sei muito? Nem sempre. Quer dizer que eu fui nos cursos, mas não que eu sei muito. Tem gente ali no grupo, como eu falei, o Gabriel, 14 anos, tem assuntos que ele domina e destrói talvez muito melhor do que eu. Então, muitas vezes, não é o tempo que você trabalha na área, é o quanto você se dedica e estuda. Tranquilo? Vocês já sabem que nós temos a nossa página, que é Socorrista por Amor. É nela que você está vendo a live. Se você não segue, depois segue a página. E nós temos também nossos grupos de WhatsApp.
um grupo de WhatsApp, 2 grupos, estamos agora com o 3º grupo. Todos eles com 1025, se eu não me engano, é a capacidade máxima dos grupos. O 3º grupo a gente teve que abrir hoje, porque muita gente está entrando, muita gente. E ali eu tenho algumas, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, tá tão pequeno talvez, eu tenho ali, por exemplo, a Cat Ava, ela falou, nossa, aprendendo muito, obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês. O Rafael Cunha, cara, aprendi mais de 1 hora de debates nesse grupo do que num curso, por exemplo. Galera, muito debate ali dentro. A gente debate, colocam vídeos e o pessoal dá opinião e a gente aprende junto. Eu já mudei a minha opinião, eu já entrei em debate ali, já mudei minha opinião, porque me conseguiram me provar que, não que eu estaria errado, mas que a maneira que o outro socorrista falou que atenderia seria melhor. Eu parei e pensei, realmente, tem razão. Bom, vamos começar então, pessoal? Já começamos, né? Mas vamos começar o assunto de verdade? Vocês já ouviram falar na pirâmide de William Glasser? É como nós aprendemos. Então, se você está com papel e caneta na mão, você vai aprender 80%. Se você só ver e ouvir essa live, 50%. Então, se você pegar o papel e caneta e anotar, revisar, escrever, praticar muitas vezes o que é ensinado, 80% é o que o seu cérebro aprende. Então, a gente aprende muito sempre treinando. Pessoal, treino é muito bom. Todo curso que você vai com aquele intuito de aprender mais. Não com aquele intuito de, eu já sei. Tem muita gente que chega num curso e fala assim, eu não vou fazer isso aí porque eu já sei. Eu não vou treinar porque eu já sei. Eu não vou praticar porque eu já sei. Abandone isso, troque por eu posso aprender mais. E aí sim, você vai ser um socorrista de sucesso, eu tenho certeza. Algumas dicas de ouro. Vamos lá. A PH é muito mais que colar, prancha e fazer rolamento. É muito mais que isso. Há 50 anos no Brasil a gente faz isso. Colar, prancha e rolamento. A PH é muito mais que isso. As coisas estão mudando, novas evidências estão vindo e mostrando muitas vezes que aquilo que a gente aprendeu já está ultrapassado. Então você tem que abrir a sua visão para coisas novas. Tá tudo mudando e vai mudar cada vez mais. Brigas de egos desnecessários. Isso ocorre muito dentro da nossa área. Principalmente, pessoal, entre instrutores, por exemplo. Eu estou aqui ensinando e às vezes eu vejo um vídeo de um instrutor e tento achar algum defeito. Cara, totalmente errado. Tem pessoas boas na internet para vocês seguirem. E claro, eles postam conteúdos bons. Procurar depois, é um cara monstro, referência nacional sobre incidentes de múltiplas vítimas. Brigas de ego sempre vai ter, mas ninguém é melhor que ninguém, tranquilo? Não quer dizer que se eu atendesse uma ocorrência de uma maneira e você de outra, eu estaria certo e você errado. Questão de princípios e preferências que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, o meu nome é Ivo Ramos, vocês já devem ter ouvido falar. Não é Google, pessoal, eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Então saibam que eu não sei tudo e muitas vezes nem você não sabe tudo. Tem gente que sabe muito, mas tudo eu acho um pouco difícil, né? Outra coisa que vocês precisam saber é que na saúde e no amor, nada é sempre e nada é nunca. Sempre muda. Na saúde é assim, nós fazemos parte do atendimento pré-hospitalar da área da saúde. Sempre vai mudar, referências novas vêm e no amor é a mesma coisa. Quantas vezes você achava que ia ser para sempre, mas eu nem vou entrar nesse assunto para não deprimir ninguém, não voltar aqueles pensamentos, né? Mas tudo muda. Nada é sempre, nada é nunca. Pode ser que mude, tá? E emergência, pessoal, não é receita de bolo. Eu acabei de falar que as coisas mudam o tempo todo. Você pode seguir sim, como uma receita, mas às vezes alguma coisinha faz eu tomar uma outra conduta
baseado sempre naquele protocolo que a gente tem, mas não é exatamente muitas vezes daquela maneira, tá? Tem coisas que eu tenho que fazer uma pequena mudança. Cada atendimento é diferente. Eu posso pegar várias vítimas com o mesmo problema e eu tenho que atender cada uma isoladamente, cada uma diferente. Por exemplo, eu pego uma vítima em parada cardiorrespiratória. Parada cardiorrespiratória clínica, o coração deu problema, compressão e ventilação, se eu puder fazer ventilação. Se eu pego uma vítima, por exemplo, em parada cardiorrespiratória, que ela teve um choque hipovolêmico, ela entrou em parada porque perdeu muito sangue, eu preciso repor esse volume. Então a minha conduta muitas vezes vai ser parecida, mas muitas dessas vezes eu tenho que tomar um outro caminho primeiro, tá? Uma vítima, por exemplo, de uma hipóxia, de um engasgo, eu tenho que tentar desengasgar ela primeiro, né? Uma vítima que está com grande corte, está em parada, eu comecei a fazer compressão, tem sangue jorrando, vou ter que conter essa hemorragia primeiro. Então cada atendimento é diferente, não importa que todos estavam em parada, muitas vezes eu tenho que tomar um outro caminho. Tranquilo? Pessoal, o PHTLS traz justamente isso, ó, protocolo não é resposta final. Esse aqui é o PHTLS 9, a gente já tem o 10, não está traduzindo ainda. E o PHTLS diz que o protocolo não é resposta final. Muitas vezes você vai avaliar, mas vai entrar dentro de princípios, preferências e pensamento crítico. Eu vou explicar para vocês o que é daqui a pouquinho, tá? Isso aqui é um livro, é uma referência, é um curso. Não é o único do mundo. Tem coisas que ele é muito ruim para ser seguido. Por exemplo, ele não tem um grande estudo para resgate veicular, por exemplo. Então não é daqui que eu vou tirar muitas vezes o que eu devo fazer. Quando eu falo em parada cardiorrespiratória, a gente usa referências da ARRA, embora aqui traga alguma coisa disso, né? Mas, como eu digo, não é a única referência. Tem outras referências, às vezes, melhores em alguns assuntos, mas é o mais usado, tá? No Brasil é unânime nos protocolos. Bom, sempre, pessoal, sempre vão atrás das referências. Se eu falar alguma coisa aqui hoje que vocês nunca viram, pode entrar no grupo depois do WhatsApp e perguntar, Ivo, aonde que você tirou aquilo ali? Vão atrás das referências. Porque tem pessoas que querem ganhar no grito. É daquela maneira e pronto. E às vezes você não sabe de onde ele está tirando, pensa que é o certo. Não é verdade? É muito comum o instrutor replicar o erro. Se eu falo uma coisa errada para vocês e vocês têm confiança em mim, muitas vezes vocês vão ensinar para outra pessoa a mesma coisa que eu ensinei errado. Então é muito comum se replicar o erro. Por isso vão atrás das referências. Tranquilo? Até agora tranquilo, né? A gente está dando só umas dicas para vocês abrirem um pouquinho a mente de vocês se ainda não estiverem abertos, né? Mas eu tenho certeza que todos vocês têm ciência de que as coisas estão mudando, né? Bom, vocês já ouviram falar isso aqui, ó? Tem que deixar o problema fora do plantão? Muitas vezes, pessoal, não é assim que funciona, tá? A gente sempre ouve falar isso. Não, pessoal, tem que deixar o problema fora do plantão. A vítima, ela não tem culpa da sua vida pessoal, mas muitas vezes, pessoal, por exemplo, aqui tem uma imagem de uma criança com febre, doente. Muitas vezes, se você resolve trabalhar, seu pensamento muitas vezes vai estar na sua casa. Então, muitas vezes não tem como deixar o problema fora do plantão. Mas no atendimento, você não pode deixar isso afetar. Tá? Tem um filho pequeno, vou atender uma ocorrência com uma criança. Eu não saber o que fazer, ou ficar muito abalado e não fazer direito porque eu tenho um filho. Isso não pode acontecer. Na hora você tem que agir da maneira que tem que agir. Depois que passa é onde bate realmente aquela consciência, onde bate aquela tristeza. Tá bom? Então, muitas vezes eu não consigo deixar o problema fora do plantão. Mas eu não posso deixar que esse problema atrapalhe a minha vida, o meu dia a dia. Bom, suporte básico de vida e suporte avançado de vida. Eu tentei trazer tudo resumido, com a linguagem mais simples possível para você poder entender direitinho, tá? Bom, suporte básico de vida. É um conjunto de medidas e procedimentos técnicos básicos, ou seja, são procedimentos básicos. Você não vai precisar de nada muito avançado para fazer isso. E eles objetivam o suporte à vida. Para você manter a vida da pessoa, você vai usar muitas vezes procedimentos básicos. E o suporte básico ele é vital até a chegada do suporte avançado. Sem o suporte avançado, sem o suporte básico, o avançado não existe. Se o suporte básico não for bem feito, o suporte avançado vai chegar só para testar o óbito. Ou vai levar o paciente para o hospital, o paciente vai demorar muito para se recuperar, ou não resistir.
E o suporte avançado é um conjunto de protocolos de salvamento e habilidades que estendem então o suporte básico de vida. Sem o suporte básico, o avançado não vai servir para nada, tranquilo? Então façam bem feito o básico. Vocês são muito importantes no básico. Não estou falando da ambulância básica, muitas vezes é você que está do lado da vítima em casa. Um exemplo disso, numa PCR de adulto. O que o básico faz? Compressão, ventilação. Comprimo na velocidade correta, na posição correta. Ventilo se eu puder, claro, né? Cada situação é uma situação. Tem um dispositivo para ventilar, mas entendam que o suporte básico não vai passar disso. Compressão, ventilação na vítima. Comprime, ventila e o DEA se tiver disponível, tá? Compressão, ventilação e DEA. Esse é o suporte básico. Claro que no suporte básico eu posso usar uma cânula orofaríngea ou uma cânula de Guedel. Isso entra no suporte básico. É o que eu consigo fazer se eu tiver o material. Mas entendam que o básico não passa disso. O que eu vou ter no avançado então? Compressão e ventilação. Eu preciso ter no avançado compressão e ventilação e tem que ser eficaz. Eu vou ter alguém que vai fazer essa medicação ou um acesso venoso periférico. Eu posso pensar em via aérea avançada, mesmo não sendo prioridade naquele momento. Mesmo no suporte avançado, a prioridade é compressão e ventilação. E alguém para usar o desfibrilador ou o DEA mesmo. Certo? Então eu tenho ali via aérea avançada, eu tenho acesso venoso e eu tenho medicações, que são drogas vasoativas muitas vezes, tá? Campeã de todas, a adrenalina. Lembrando que eu tenho unidade básica, ambulâncias, por exemplo, do SAMU, que tem material de acesso venoso e tem medicação. Mas no básico isso não entra, tá, pessoal? Eu já considero o SAMU que tenha isso um suporte intermediário, porque no básico mesmo, compressão e ventilação, tranquilo? Entenderam a diferença do básico? O básico aqui, ó, eu consigo comprimir sem ter nada. Só sabendo, tendo sabedoria, identificando, claro que é uma parada, e fazendo a compressão. E no avançado aí eu tenho que ter a presença de um médico, muitas vezes para autorizar a medicação, mas o SAMU muitas vezes é um caso à parte, tá? O médico tem que autorizar, mas muitas vezes não dá tempo de pegar o telefone e ligar para o médico. A gente faz e depois fala para o doutor que fez, porque tem um protocolo, tá? Básico e avançado, tranquilo? Segurança de cena, eu nem vou perder muito tempo nisso. Socorrista só atua em cena segura. Muitas vezes apareceu aí vídeos essa semana passada, de socorristas que não descem ali no valo, de socorrista que não desceu numa ribanceira para tirar o paciente. Pessoal, cena segura sempre. Se para mim tá seguro, muitas vezes para você não pode ser que não esteja seguro. Então eu não posso te julgar, tá? Não seja herói. Quando eu digo isso, não é no sentido de se arriscar. Você tem que ser seguro. Socorrista só atua em cena seguro. Herói, muitas vezes, ele vira nome de rua. Ele vira nome de rua. Ele salvou alguém, mas vira nome de rua. Salvou alguém, mas deixou muitas vezes esposa em casa, deixou muitas vezes filho. Entende? Então, herói não é aquele que salvou uma vítima, mas deixou uma filha sem pai. Lembrando que a vítima já é vítima. Cena segura sempre, tá? Primeiro assunto, então, galera. Uso indiscriminado do colar cervical. Uso indiscriminado do colar cervical. Bom, por muitos anos, colar cervical num paciente de trauma foi visto como um item obrigatório. Tem que ter. É trauma? Tem que ter colar. Tranquilo? Tem que ter um colar cervical. E ele entrou na prática realmente, há muito tempo atrás, por uma questão de lógica. A cervical é um local que fica mais exposto, precisa de um colar cervical. Mas os estudos, os estudos que levaram a entrar o colar cervical na prática são estudos observacionais. Como assim? Eles olham e observam e falam assim, gente, parece bom, parece que funciona. Não tem um estudo científico. E quando tem uns tal de viés, que eu vou falar mais pra frente sobre o que seria viés, tá bom? Quando a gente falar sobre fratura de pelve. Esse olhar enviesado, ele deixa muitas margens para dúvidas. Não é algo científico, comprovado cientificamente. Parece bom, mas a gente não sabe se funciona. E agora, tem muitos estudos, ou surgiram muitos estudos, que indicam que ele não é bom. Não é bom. E alguns estudos que fizeram, eles geram desconfiabilidade. Dá para desconfiar de como foi feito, a quantidade de pessoas. Então, o colar cervical, muitas vezes foi visto como um item obrigatório, mas as coisas estão mudando. Para você que não entende nada de colar, eu vou falar rapidinho 3 coisas. Para que serve, como medir o tamanho adequado e se eu uso em todo o paciente. Para que serve um colar cervical? Para prevenir ou evitar
uma piora da sua lesão raquimedular ou manter alinhada a região cervical. Ou seja, para evitar uma lesão na coluna. Tranquilo? Como que eu meço? Vou vir cá um pouquinho, Giovana. Deixa eu chamar aqui a nossa vítima. Como que eu vou medir? Na vítima, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, da linha da mandíbula até o comecinho do ombro. Vem cá. Olha só. Deixa eu ficar do lado de cá, que eu acho que vai ficar melhor. Linha da mandíbula ao começo do ombro. Pessoal, é o começo aqui, ó, logo antes, logo quando acabou o pescoço. Não é no ombro, porque muitas vezes a pessoa fica com o ombro assim, ou tem uma postura mais caída. Então é daqui até aqui. Nela aqui pra mim, pessoal, deu 4 dedos. Lembrando que por mais que seja uma adolescente, ela tem um pescoço grande. Quanto maior a pessoa e mais magra, maior o pescoço. Quanto mais baixinha e mais gordinha, menor o pescoço. Não é o tamanho da pessoa que vai dizer que o colar é grande, é o tamanho do pescoço. Entendam isso, tá? Então 4 dedos eu tenho ali. Eu vou montar um colar aqui. Pessoal, vocês estão vendo como está esse colar? Eu vou mostrar 2 tipos para vocês. Um colar já fechado, que muitas vezes na ambulância fica dessa maneira. E lá na Europa, eles usam um colar dessa maneira. Ó. Eles guardam dentro dos sacos ou sacolinhas dessa maneira. E nós costumamos usar assim. Indiferente como usa, não importa como eu uso, se eu usar assim eu vou ter que montar o colar. Claro que se eu guardar desse jeito, e muitas vezes lá é descartável, só que se eu guardar no Brasil desse jeito, vocês sabem que vocês usam o colar em vários pacientes, se não encher muito de sangue, quando enche ainda tentar lavar. Toda vez que eu faço isso eu acabo desgastando, né? Mas na Europa eles usam assim, muitas vezes eles descartam o colar. Vamos lá. Eu tiro esse eviado aqui e eu meço desse pontinho preto, acho que vocês conseguem ver, até aqui. 4 dedos, ou seja, embora seja uma adolescente, o colar G é ótimo para ela. Como que eu coloco esse colar? 2 dedinhos dentro e prendo no pescoço. Se eu quiser fazer assim, pessoal, não importa, questão de princípios e preferências. O importante é que eu acerte como colocar e acerte o tamanho. Como eu vou colocar? Indiferente. Eu prefiro colocar assim, ó. 2 dedos dentro, coloco dessa maneira, aperto bem, passo o velcro e... Como é um colar novinho, que eu nunca usei. E olha que ela tá com G, ó. Olha como é que ficou aqui, ó. Bem justo praticamente. Vocês não estavam vendo, né? Agora que eu percebi isso. Bem justo o colar. E ficou debaixo do queixo. Tem que ficar debaixo do queixo, pessoal. Tem que ficar debaixo do queixo. Agora eu vou pedir para ela abrir a boca. Abre a boca. O colar tem que permitir isso. Abre a boca. Quando ela mexe a boca, acaba mexendo um pouquinho, milímetro cervical. Mas um colar adequado precisa ser dessa maneira, tá? Ela precisa abrir a boca. Muito obrigado. Coisa simples que vocês já sabem, mas é bom a gente trazer de novo. Desculpa, eu não vi que não estava pegando ela, porque, como eu digo para vocês, eu deixei o celular virado não para mim poder a tela não ficar espelhada, tá? Vamos lá. Medindo na pessoa, medindo no colar, aplicando na pessoa. Ou o colar aqui é só para saber o tamanho, tá? Então assim que eu meço o tamanho do colar. Gente, vocês têm que saber isso. Toda hora tem vídeo de colar invertido, de colar do tamanho errado. Eu uso em todo o paciente de trauma. Antes eu vou dizer para vocês o que é um trauma. Tem muita gente chegando agora e precisa saber o que é um trauma. Bom, é o termo usado para definir lesões causadas por um evento traumático externo ao corpo e que acontece de forma inesperada. Ou seja, tudo aquilo que afeta o nosso corpo de fora para dentro é um trauma. Resumindo, paulada, pedrada, uma facada, tudo aquilo que afeta o nosso corpo é um trauma. Exemplos: acidente automobilístico, de moto, atropelamento, amputações, carbonizações ou queimaduras, queimaduras de vias aéreas, gases que a gente inala, gases tóxicos, é um trauma, tá? Afogamento é um trauma porque está afetando o nosso corpo de fora para dentro, queimaduras por frio, tiro, faca. Aqui esse vídeo talvez não passe, é um GIF, mas não passe, mas é uma paulada, uma pedrada. Então tudo isso é um trauma. Tranquilo? Já sabe o que é trauma. Eu uso em todo paciente de trauma? Vamos lá. Essa é a pergunta. Uso ou não uso, pessoal, em todo paciente de trauma? O que vocês acham?
Pena que vocês não podem responder e eu não consigo ver, né? Mas a resposta é não. Eu não uso em todo paciente de trauma. Paciente com TCE grave e paciente com perfuração de arma de fogo ou ferimento de arma de fogo, perfuração por arma branca ou ferimento por arma branca, eu não uso. Mas calma que alguns pacientes ainda eu uso quando eu tenho ferimento por arma branca ou por arma de fogo. Calma. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas geralmente nesses pacientes, isoladamente, eu não uso o colar. Eu nem restringo esses pacientes de perfuração por arma de fogo ou arma branca. Mas calma que é uma coisa por vez, tá? Vamos lá. Não faço isso. 2 assuntos importantes, 2 literaturas, 2 artigos que norteiam muitas vezes os protocolos locais, as condutas de por que eu não vou usar. O uso rotineiro do colar cervical no politraumatizado, eu posso mandar para vocês se vocês quiserem, mas amanhã eu mando esses assuntos ou esses artigos lá no grupo de WhatsApp, por isso é importante você estar no nosso grupo. E Cervical Spine Injuries in Civilians Victims of Explosions, muito ruim meu inglês. Resumindo, sobre vítimas de explosão, coloca ou não coloca colar cervical? A resposta é não, né? Ela pode ter algo encravado no pescoço onde agravaria a lesão. Claro que cada caso é um caso, tem que avaliar, pessoal. Não é 100%. Por isso que as literaturas muitas vezes trazem não recomendamos, não que é proibido. Quando ele fala não recomenda, é porque é horrível você usar, é ruim. Mas agora eles não proíbem, tá? Então calma. Bom, o colar cervical causa uma grande discussão ainda nos socorristas. Por que eu não coloco ele imediato? Pensa comigo. Vítima está caída em via pública. Primeira coisa que você chega, já vai avaliando antes de chegar na vítima, se ela está desperto, se ela está inconsciente. Já dá para você saber isso antes de você chegar na vítima. Só enquanto você caminha para ela, você consegue saber isso. Vítima está caída. Dá para você ver se ela tem grandes fraturas, tá? Eu já consigo ver se ela está consciente ou não, se ela está acordada, se ela está desperta, se ela está confusa. Muitas vezes tem que chegar perto para isso, mas eu já consigo ver pelo menos se ela está desperta. E muitas vezes você chega lá, já vê se tem uma grande hemorragia de longe, não consegue ver grande hemorragia. Você chega lá, segura na testa. Tudo bom, moço? Posso te ajudar? Meu nome é Iva, sou socorrista. Posso te ajudar? Pode. Muitas vezes, estando sozinho, já coloco o colar cervical. Porque lá no X, A, B, C, D, E, lá no A seria estabilização do cervical. E muita gente quer colocar o colar cervical já nessa hora. Mas tem tantas coisas que eu preciso ver antes de pensar em colar cervical. Quando você estabiliza uma cervical, chega uma outra pessoa para segurar a cervical, ele não sai daí só depois de estar na prancha, então não precisa ter pressa para colocar o cervical, colocar o colar logo de início. Se eu estou numa equipe grande, tranquilo, eu avalio a vítima, enquanto o outro vai falando com ela, o outro vai colocando o colar cervical. É muito importante só uma pessoa se comunicar com a vítima, para não ter aquela informações cruzadas, aquela bagunça, a vítima não saber nem quem responder. Tranquilo? Mas tem uma grande discussão quando a gente fala sobre isso. Agora uma pergunta para vocês. Estou lá com uma vítima, coloquei colar cervical. Essa vítima está agitada, independente do motivo. Ela está agitada, ela quer arrancar o colar cervical de qualquer maneira. Deixa o colar cervical e amarro ela ou tiro o colar? Muitas vezes, pessoal, é mais benéfico para a vítima se você tirar o colar cervical. Senão ela vai ficar forçando e aí aquela restrição de movimento de coluna que você quis botar o colar cervical vai por água abaixo. Então muitas vezes é melhor você tirar o colar cervical desse tipo de vítima do que você deixar o colar cervical, tá? Esse aqui, então, é aquele artigo que eu falei para vocês e eu trago esse pedacinho dele para vocês. Evidências atuais provam não somente que muitas vezes esse dispositivo não traz benefício, como agrava lesões intracranianas, ou seja, o colar é muito ruim para lesões intracranianas. Bom, os malefícios do colar cervical, já vamos falar sobre lesão intracraniana ou pressão intracraniana elevada, tá? Inatividade pela colocação inadequada do colar. Quando você coloca o tamanho inadequado, não funciona para nada. Ele causa úlceras por pressão, pelo atrito, ou seja, ele fica muitas vezes pegando em regiões do pescoço ou do ombro e causam lesões. Lembrando que nem todo mundo tem ali um corpinho jovem igual vocês. Muitas pessoas eles sofrem com problemas circulatórios. E às vezes 5 minutos com um colar cervical é suficiente para mais tarde ele desenvolver algum tipo de ferida, úlcera por pressão. Então ele sente muitas vezes dor, ansiedade, desconforto com o colar,
Só quem já colocou um colar e ficou naquela maca pelo menos por 10 minutos sabe o quanto é desconfortável. Vocês já assistiram televisão deitado no chão? Façam isso, pessoal. Coloquem qualquer filme e assistam deitado no chão mesmo, no chão duro. Porque a maca rígida, ela é dura. Eu tenho certeza que em 15 minutos vocês estão querendo levantar dali. Imagine uma vítima que muitas vezes passa 30 minutos, 1 hora, 2 horas durante um deslocamento, ou você leva para o hospital e fica ali 1, 2 horas até para ir para o raio-x. Imagine o quanto não é ruim para essa vítima. Então sim, é por isso que estão surgindo estudos novos, onde estão dizendo que nem sempre isso é bom. Tá? Bom, quando eu coloco só o colar, ele não vai estabilizar a cervical. E mesmo quando eu coloco os headblock, ele não tem uma total eficácia. É isso que os estudos estão demonstrando. Compressão das veias jugulares, com piora da PIC, da pressão intracraniana. No TCE grave, então, ela comprime as veias jugulares. Dificuldade no manejo de vias aéreas, porque fica travado ali, fica fechado. A pessoa até consegue abrir um pouquinho a boca, mas eu não consigo fazer um manejo adequado para a via aérea. A cavidade oral fica restrita. Se a pessoa broncoaspira, se ela chega a ter um reflexo, ter um vômito, por exemplo, uma êmese, ela pode broncoaspirar. Porque ou eu viro a maca rapidamente, ou eu tento tirar o colar para virar, nem tanto para virar essa vítima, para fazer uma aspiração. Mas essa vítima, claro que no colar cervical na maca a gente vai virar a maca. Mas o colar cervical, ele causa essa broncoaspiração, tá? Essa pneumonia aspirativas. Bom, são relatados vômitos quando a pessoa fica ali naquela maca, com o colar preso, aquele balanço da ambulância, só pela posição que a pessoa vai ali, são relatados vômitos quanto a isso. E a dor, claro, associada à restrição da coluna. Coloquei na maca, ficou por um tempo elevado, vai ter dor. Como eu falei para vocês, façam um teste, deitem no chão e façam um teste, tá? Bom, por que a gente usa o colar cervical? Há um consenso, isso é daquele artigo que eu mostrei para vocês, que é um padrão ouro. Se eu coloco cervical, eu sei que o atendimento foi bem feito. Esse é o pensamento de lá de trás. Então a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar, ver uma vítima de trauma e falar, pô, peraí, mas essa vítima não tem colar, fizeram errado. Julgar, malhar aquele vídeo, aquela foto, porque não colocaram um colar no trauma. Calma, a gente nem sabe o que está acontecendo, a gente nem estava na cena para saber. Então, se hoje colocam um colar, colocam na maca, prendem a pessoa, colocam o headblock, tirante de testa, tirante de mento, se fazem isso a gente pensa, pô, padrão. Se não fazem, a gente, meu Deus do céu, não é verdade? Então, esse padrão ouro está mudando, tá? Bom, não temos estudos que avaliem realmente a eficácia do colar cervical. Tem apenas consenso, onde diz que a gente tem que colocar o colar movimentando o menos possível. E como eu falei para vocês, o colar mesmo com os blocos laterais, ele não restringe totalmente, tá? Os colares agora, pessoal, eles são colocados constantemente, a gente vê em vídeos por aí, de forma errada. Ou do tamanho ou invertido. Por que será? Isso aumenta, claro, o risco de lesão. E teve um estudo, tá ali o nome do cidadão, Kreisnes. 11% dos médicos que trabalham na emergência, muitas deles são da ambulância, não colocaram, somente 11% conseguiram colocar o colar do tamanho adequado e na posição correta. Olha só, de 10, 9 colocou errado. São profissionais que trabalham para isso. Então imagino vocês que tanta gente consegue fazer errado mesmo trabalhando na área. E é isso que a gente acaba vendo, né? Mesmo trabalhando na área, a pessoa colocando errado. O PHTLS traz isso aqui, ó, sobre os colares cervicais. Não confere imobilização adequada, deve ser do tamanho adequado, claro, né? Não deve inibir a capacidade do paciente abrir a boca, não deve obstruir ou dificultar a ventilação de alguma forma. Isso é o que o PHTLS traz. Claro que ele traz uns textos a mais sobre isso, tá? Mas isso aí é um quadrinho que ele traz sobre os colares cervicais, tá? Bom, colares cervicais errados. Vocês já devem ter visto essas fotos por aí. Olha só essa foto aqui, eu quero chamar atenção para ela, tá vendo? O colar cervical tá o quê? Invertido. Vocês olhando ali, a gente não está identificando ninguém, e é um estudo que saiu, tá? Até vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é falando sobre o colar cervical invertido. É daqui que eu tirei essa foto para vocês verem. É um estudo que saiu, é uma publicação que saiu onde está falando um pouquinho sobre o colar cervical invertido. E eu quero trazer justamente essa publicação para vocês. Olha só, o pessoal que está ali trabalhando, com certeza
no curso que eles fizeram, eles já colocaram o colar. E colocaram certo, porque senão eles não passariam no curso. Então eles treinam e colocam certo. Todo mundo que está ali tem capacidade suficiente para colocar o colar certo. Você olhando ali, os caras estão ali, ó, tudo arrumadinho. Fizeram uma descida por corda, então eles têm capacidade de colocar um colar certo, não tem? E é isso que essa publicação traz. Olha só isso aqui. Não é uma vergonha, pessoal, a gente ver profissional colocando um colar assim? Bom, por que a gente vê o profissional colocando o colar invertido? Aqui diz que é fácil você entender que uma cirurgia de pulmão, por exemplo, seja difícil. Mas o colar é uma coisa tão simples. E vemos, claro, pessoa colocando o colar invertido. E essa publicação tenta entender o porquê. Como eu disse para vocês, quando colocam um colar invertido, a gente pensa que ou o treinamento foi ruim, essa pessoa não dá para dizer que não teve treinamento, porque eles acabam treinando, mesmo quando você trabalha em algum lugar você acaba treinando, ou passaram pelos mesmos cursos, todo mundo. Então não dá para dizer que foi a formação ruim. O que isso aqui traz? Olha só. Mas se a formação relativa ao simples colar cervical não é adequada, por que a formação seria boa no restante? Então aqui está dizendo que se eu estou colocando um colar invertido, isso deixa o meu atendimento em dúvida. Se eu não consigo colocar um colar certo, como que eu vou saber se eu fiz o resto certo? Não seria uma qualidade ilusória? Será que esse curso foi bom o suficiente? Muitas vezes o curso foi, mas ali na hora da ocorrência, a parte da emoção, muitas vezes fala mais alto, todo mundo está ali olhando, filmando, hoje em dia todo mundo tem um celular, então não dá para dizer que muitas vezes é porque a pessoa é ruim. Às vezes pode ser um momento, tá? TCE grave. Como que eu reconheço um TCE grave? Vocês já ouviram falar? Na verdade, o TCE grave é uma pancada, claro, é um traumatismo crânioencefálico. E como que eu reconheço o aumento da pressão intracraniana? Como que eu sei que eu não vou usar o colar? Afundamento muito grande no crânio, suspeitem já de TCE grave, não usem colar. Ah, Ivo, mas aqui eu preciso usar, que se eu chegar no hospital sem o colar, o médico, meu Deus, cara, a empresa que eu trabalho precisa usar. Pessoal, então, usem, mas debatam com os supervisores de vocês, com os coordenadores, essas novas evidências. Tragam eles para a live junto com vocês. Mudem os protocolos, porque vocês estão acabando matando os pacientes. É bem o português correto, a gente acaba prejudicando o paciente, tá? Como que eu sei que a pressão intracraniana aumentou? Quando eu tenho uma escala de Glasgow, onde eu tenho 2 pontos, uma queda de 2 pontos de uma escala de coma de Glasgow, fiz a escala de coma de Glasgow, o cara está ali confuso, está em 14. De repente, daqui a pouquinho, ele começa a apagar, vai para 12. Já eu tenho que pensar numa pressão intracraniana elevada. Se tiver inconsciente, então, realmente pensem que ela pode ter uma pressão intracraniana elevada e eu não coloco colar. Dor de cabeça, cefaleia é dor de cabeça, náuseas, vômitos, a pessoa meio letárgica, ou a tríade de Cushing, que aí sim eu tenho uma elevação da PIC realmente confirmada, que é a hipertensão, bradicardia e uma alteração ventilatória, eu não uso colar, tá? Lembrando que isso tem que estar no protocolo local. O cérebro está protegido pela calota craniana, ele tem um líquor, que é esse líquido cefalorraquiano, ele tem uma pressão, e quando ele aumenta a pressão, aumenta o edema, eu tenho um aumento então da PIC. Como que eu tenho esse aumento da PIC? Vocês sabem que tem as artérias que levam sangue para o cérebro, e eu tenho as veias que elas devolvem o sangue para a circulação, para o coração, cérebro. Então eu tenho sangue indo e sangue voltando. Normal, é uma circulação. Quando eu coloco o colar cervical, eu acabo pressionando, a artéria tem muita força, acaba indo sangue, mas a veia não tem força para voltar. Ou seja, acaba elevando a pressão intracraniana. Então, num TCE grave, não é recomendado o uso do colar. Não é recomendado. Ivo, é proibido? Gente, eu nunca vou falar para você que é proibido. Eu sempre vou falar não é recomendado. Lembrando que eu estou matando o paciente se eu colocar o colar. Eu estou acabando de matar o paciente, praticamente, né? Mas tem protocolos que eu preciso usar. Então, gente, tentem mudar o protocolo de vocês. Tragam os coordenadores para as lives, para os estudos. E, claro, com objeto penetrante em pescoço, jamais, né? Vítima de explosão, não coloco. Se tiver algum objeto penetrante no pescoço. Nós não temos muito isso aqui no Brasil, né? Vítima de explosão. Mas fora aí,
do Brasil já aconteceu bastante, né? Inclusive, claro, nos Estados Unidos é onde que são as referências do PHTLS. Conclusão, use com sabedoria. O benefício ainda por estudos ele é incerto, mas o malefício já foi comprovado, que ele faz mal, tá? E o transporte, quando eu tenho uma elevação da PIC, da pressão intracraniana, esse transporte é com a cabeceira elevada. Ah, mas ele está na maca, como eu faço? Eleva ali a maca clínica da ambulância, ou pega um headblock, uns coxinhos, que eu acho que é isso que vocês chamam, faz ali uma escadinha e deixa essa maca com a cabeça mais elevada. Quando a pessoa está inconsciente, ela tem um relaxamento do tônus muscular, e isso pode, claro, ter um risco de regurgitação. E quando você leva a maca, você tem uma diminuição da pica. Você ajuda a pressão baixar, tranquilo? Então, para colar, tá tranquilo? Eu sei que é uma coisa muito simples, mas que causa discussão, e é onde eu tenho que ter um protocolo local. Então, traga os coordenadores para a live. Vamos dar uma acelerada?